Oi, galera. Bom dia. Espero que estejam em casa e que estejam todos muito bem de saúde, certo? Dando continuidade à nossa série de estudos, né? Capítulo de hoje, nós vamos ver um pouco sobre organelas, né? O que são organelas e quais as funções que elas desempenham na célula. Dando continuidade ao que a gente vem estudando sobre o que são células. Vimos a aula passada membrana plasmática e agora vamos entrar na parte que fala sobre organelas. Dê uma olhada no texto que eu passei para vocês, é um texto de apoio, e também no capítulo do livro. Além disso, vejam esse vídeo que eu passo, é um vídeo animado, né? Na qual mostra algumas das funções e um pequeno resumo do que são essas organelas. É importante que vocês deem uma olhada, o intuito é ajudar na compreensão do que está escrito, ok? Ele não substitui os textos passados para vocês. É importante que vocês façam as leituras e as interpretações de cada um, tá bom? Beijos, se cuidem e até breve, se Deus quiser. Todas as células apresentam três coisas em comum, não importa de que tipo sejam. Todas as células possuem membrana plasmática, que separa o meio intracelular do meio extracelular, citoplasma, que é um fluido consistente em forma de gel, e DNA, que é o material genético da célula. Há duas grandes categorias de células. As células da primeira categoria são eucariontes. Elas possuem organelas que incluem o núcleo e outras partes especiais. Células eucariontes são mais complexas e avançadas. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não possuem núcleo ou membrana que em volta. Elas possuem material genético, mas esse não é contido dentro de um núcleo. Organismos procariontes são sempre unicelulares, como por exemplo as bactérias. Mas o que são organelas? Organelas significam pequenos órgãos. Organelas são partes especializadas de uma célula, responsáveis por funções específicas. Vamos começar pelo núcleo, que é o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA, ou material genético. O DNA controla a célula, o que ela faz e como ela faz. Cromatina é o DNA na sua forma condensada. É encontrada no interior do envoltório nuclear. Quando uma célula está pronta para se dividir, o DNA se condensa em estruturas denominadas cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, uma estrutura onde são produzidos ribossomos. Depois que os ribossomos deixam o núcleo, ele desempenha uma importante tarefa de sintetizar, ou seja, de produzir proteínas. Fora do núcleo, os ribossomos e as demais organelas flutuam no citoplasma, uma substância com consistência de gel. Ribossomos podem se mover livres no citoplasma ou se ligar ao retículo endoplasmático, algumas vezes abreviados com RE. Há dois tipos de retículo endoplasmático: rugoso, com ribossomos aderidos à superfície, e o liso, sem ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático é um dos sistemas fechados de membrana, responsável pelo transporte de materiais. Mas como as proteínas são sintetizadas pelos ribossomos, proteínas e outros materiais emergem do retículo em pequenas vesículas, que são recebidos pelo complexo Golgi ou aparelho de Golgi. À medida que as proteínas se movem no interior do complexo Golgi, elas são customizadas em formatos que podem ser utilizados pela célula. O complexo Golgi realiza essa tarefa, dobrando as proteínas de formas corretas, ou acrescentando outros materiais, como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em formas de bolsas, que armazenam diferentes materiais. Nessa célula vegetal, o vacúolo central armazena água.
De volta à célula animal, encontramos uma organela denominada lisossomos, responsável pela reciclagem de moléculas e organelas danificadas. Elas são repletas de enzimas que degradam os fragmentos e resíduos celulares. As mitocôndrias são organelas que representam as casas de forças, tanto na célula vegetal quanto na animal. Processo denominado respiração celular. Elas fornecem energia para todas as células. Células necessitam de mais energias, possuem mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma graças ao citoesqueleto. O citoesqueleto inclui filamentos de proteínas em formas de redes e microtúbulos, que são tubos finos e ocos. Alguns organismos, como plantas, são fotoautótrofos. Isso significa que são capazes de capturar a energia do sol. Possuem uma organela denominada cloroplastos, que é onde ocorre a fotossíntese. Eles são verdes porque possuem um pigmento verde denominado clorofila. Células vegetais possuem parede vegetal, estrutura que tem a função de proteger e sustentar a célula. Encontra-se apenas em vegetais. Células animais nunca possuem parede celular. Outras estruturas exclusivas de algumas células. Aqui estão algumas. Em seres humanos, por exemplo, o sistema respiratório é revestido por células com cílios, projeções microscópicas em forma de fios, que se movem em ondas, retendo partículas de ar e expelindo quando você tosse. Uma outra estrutura única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias produzem flagelos, semelhantes a pequenas caudas, que auxiliam na movimentação das células. As únicas células humanas que possuem flagelos são os espermatozoides. Em resumo, lembre-se: células eucariontes ocorrem em plantas e animais, possuem núcleo e organelas envoltas por membranas, enquanto células procariontes são de organismos unicelulares, sem essas estruturas. Todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e material genético. E ainda há apenas células vegetais que possuem cloroplasto, também células animais que possuem mitocôndrias.